Falo com Jorge Abel Pérez Brasil, CEO da VegaNet. Jorge Abel, eu gostaria que você me dissesse como foi o seu ingresso no mercado de seguros. Que coisa, você relembrar a história, né? Sou quase um dinossauro desse mercado. Estou completando praticamente 40 anos na minha vida profissional ao mercado de seguros. Comecei ainda jovem, na já extinta Bamerinos Companhia de Seguros. Fiz a minha carreira no Bamerinos, no Grupo Bamerinos, que era um terceiro grupo segurador do mercado brasileiro na época. Comecei como auxiliar técnico e fiz a minha carreira por lá. Tive grandes experiências, grandes realizações, assim, a base do que eu conheço, a base do que eu sou tecnicamente na indústria de seguros, aprendi nessa grande escola que foi o Bamerinos. Desse aprendizado, eu dali do Bamerinos eu cheguei a diretor, fui um dos diretores mais jovens do Bamerinos, com 29 anos. Fui do Rio Grande do Sul, convidado a assumir uma primeira diretoria para o interior do estado de São Paulo, num processo que o Bamerinos chamava de interiorização do Bamerinos no estado de São Paulo, já que o Bamerinos tinha uma característica de ser um banco do Sul e um banco da região Oeste, Mato Grosso e coisa e tal. Então foi o momento que ele começou a ingressar no estado de São Paulo. Outra grande assim, da experiência de vida no Bamerinos que eu tive, maravilhosa, foi pensando em Mercosul, né, quando começou o grande desenvolvimento do mercado, da integração dos mercados latino-americanos, o Bamerinos adquiriu uma carta patente de uma companhia de seguro na Argentina para trabalhar o Mercosul, e eu recebi essa missão exatamente pelo domínio do espanhol, por ser gaúcho, então tem parte cultural muito similar ao argentino, e fui fazer essa experiência, isso no começo dos anos 90, foi ano 91 para ser mais exato. Fui montar uma companhia de seguro, eles me convidaram para ser o presidente da seguradora lá. E na realidade não era uma seguradora, é o que se chama uma carpeta, era uma pasta com a seguradora. Fui montar a seguradora. Mas uma experiência assim, única, marcante, definitivamente marcante por vários aspectos. Primeiro, é como você gerar um filho seu a partir do nada. Então, desde as pessoas, dos produtos, tecnologia, infraestrutura, e eu fui o único executivo que montei uma equipe minha da Argentina, uma equipe argentina, para estruturar esse negócio. Um outro grande desafio foi que nós vivíamos, anos 90, ainda um período altamente inflacionário. Nós tínhamos inflação na casa dos 30% ao mês no mercado brasileiro. Né? Enquanto a Argentina já tinha conquistado, a partir de um plano chamado plano de convertibilidade, uma estabilidade e estava convivendo já com 9% de inflação ao ano. Então era dramático a mudança, era muito forte. Segunda mudança forte foi uma experiência maravilhosa. Nós vivíamos intensamente um mercado fechado de resseguros com o IRB. A Argentina já tinha passado pelo seu antigo ressegurador monopólio, que era o Inder, que quebrou. Com a abertura do mercado argentino, o mercado foi, em termos de resseguro, ingressou no mercado internacional de resseguro. Essa foi outra experiência. Nós aqui, com o mercado regulado, o resseguro, a gente sabia o que vinha no manual estabelecido pelo próprio IRB ao próprio mercado. Outro aprendizado assim, inestimável. Vivi uma experiência maravilhosa na Argentina, montamos uma companhia de seguros, em 3 anos a nossa companhia já era a 10ª companhia no que diz respeito a riscos patrimoniais, que foi o mercado onde nós focamos, aproveitando exatamente a chegada e o ingresso de muitos investimentos brasileiros na Argentina, com a abertura de mercado, muita indústria brasileira chegando na Argentina. Depois de 7 anos, basicamente, na Argentina, fui convidado, aí já o Bamerinos havia sido adquirido pelo HSBC, um banco internacional, fui convidado pelo HSBC a retornar ao Brasil, com um objetivo. O mercado brasileiro já se falava, havia sido aprovada a quebra do monopólio do IRB, e já se falava num processo de regulamentação e uma abertura definitiva do mercado registrador brasileiro. Infelizmente, se levou mais uns 10 anos depois disso. Eu voltei em 97 e o HSBC, com a sua visão internacional, assim, eu tenho um executivo brasileiro que está na Argentina, já vive há 7 anos com o mercado internacional, negociando resseguros com resseguradores internacionais. Esse é o cara para trazer, para nós trazermos, para começar o processo, preparar o nosso processo aqui no Brasil. E retornei a assumir a diretoria de operações do HSBC em São Paulo. Também foi uma experiência maravilhosa com os ingleses. Dramática para as pessoas de Bamerinos, que é uma cultura muito forte, sendo assim, assumindo por uma empresa de nível internacional, com visão internacional.
para mim, particularmente, foi relativamente mais fácil, porque eu já estava habituado com o nível de exigência, o nível de expectativa desse tipo de executivo, tipo de empresário. Então, foi uma experiência muito interessante. Infelizmente, o mercado levou mais tempo. O que eu trouxe dessa experiência da Argentina para cá? Imediatamente, foi praticamente como se fosse a minha reapresentação ao mercado brasileiro, e o HSBC usou isso muito bem, né, com a sua estrutura de marketing. A apresentação deles, em vez de simplesmente fazer uma divulgação, o nosso novo executivo que está vindo da Argentina, o Jorge Abel, que todo mundo já conhecia, né, mas reforçando a fase de aprendizado, coisa e tal, foi estruturamos uma palestra de apresentação, e essa palestra eu virei um orador por esse Brasil inteiro, inicialmente São Paulo, que era o meu estado base como diretor de operações, mas dali fui para vários estados, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. A convite, o HSBC organizava os eventos, né, para fazer uma palestra sobre abertura de mercado. A palestra chamava exatamente isso: abertura de mercado, uma ameaça ou uma oportunidade? Segundo a visão de um executivo que havia vivenciado isso do outro lado. Como nos prepararmos exatamente para a abertura de mercado brasileiro. Então foi espetacular, foram experiências lindas. Dali, acho que 3 anos estive com o HSBC, recebi um convite, depois de 25 anos dedicado de carreira a Bamerindos e HSBC, recebi um convite difícil, foi aceitar, mas também foi difícil resistir no final, pelo Santander, que havia chegado, estava desembarcando no Brasil muito recentemente. Isso foi no ano de 99, e eu havia convivido com o pessoal do Santander em Buenos Aires. E eles, exatamente por essa vivência, essa experiência, me convidaram para assumir como presidente e CEO do Santander, para fazer o processo de integração das companhias que eles haviam adquirido no mercado brasileiro. Naquele momento, era uma companhia pequena, que era a Geral do Comércio, e uma companhia de porte médio, que era a Noroeste. Nesse interim, também foram adquiridos Meridional Seguros e Bozano Seguros. Foi um trabalho insano, implantação num conceito de bancassurance, coisa que é conhecida e praticada no mundo inteiro por grandes instituições financeiras, e que esse modelo de bancassurance não era praticado no Brasil. No Brasil, nós trabalhávamos como bancassurance, mas com unidades independentes, assim como o Bamerindos. O Bamerindos tinha a Bamerindos Seguros e o Banco Bamerindos tinha suas unidades. Se comercializava dentro da rede bancária, mas era um exercício diferente. O conceito mundial de bancassurance ainda estava começando a ser implementado aqui no Brasil. Então, também foi uma experiência interessante, definitivamente aceitei. Fizemos um trabalho também muito intenso de reposicionamento da Santander, e dali saí para seguir uma opção, né, como conhecedor, para uma área que eu jamais havia atuado. Entrei numa sociedade de uma empresa italiana de formação de executivos, especializada em mercado financeiro e mercado de seguros. Outra vez, estava nadando na mesma praia que eu sempre nadei a minha vida toda, usando o expertise, a bagagem como executivo nesse negócio, para transmitir esses conhecimentos aos executivos. Também foi uma experiência fascinante. Enfim, passei por essas etapas, e ultimamente eu estou já há 5 anos num projeto muito interessante, que não tem a ver diretamente com a indústria de seguros, mas eu fiz esse projeto convergir para a indústria de seguros. Porque eu fui convidado por um amigo, também ex-segurador histórico do mercado de seguros, que me convidou para ser sócio e presidente e CEO de uma operação, que era uma operação inicialmente de call center. Chama-se a VegaNet Sociedade Anônima. A VegaNet era uma empresa familiar, uma empresa relativamente pequena, e a mim coube exatamente fazer um processo de reinvenção desse negócio. E uma dessas particularidades dessa reinvenção passou exatamente por nós transformarmos o negócio num negócio especializado em 2 mercados, mercado segurador e mercado financeiro. Porque era um mercado que são intimamente relacionados, e são mercados que nós trabalhamos a vida toda. Então, nós entendíamos a linguagem, tínhamos um trânsito, conhecíamos os executivos, conhecíamos as pessoas, e foi o que nós fizemos. Isso começou em 2008, transformamos a VegaNet, e uma segunda ação que nós adotamos foi transformar a VegaNet numa empresa limitada em sociedade anônima, de capital fechado, mas uma empresa que forçasse o aprofundamento no que nós chamamos de governança corporativa, criando controles, compliance, enfim, uma empresa que atendesse às expectativas dos nossos futuros clientes,
que seriam ou grandes operadores internacionais ou grandes operadores nacionais, como o Banco Itaú, Banco Bradesco, Citibank, Santander, outros clientes desse mercado financeiro, como Serasa Experian, como Cetelem. Enfim, temos uma gama de clientes importantes no nosso portfólio. E desenvolvemos algumas linhas de serviço nesse nosso portfólio, voltada a atender esses mercados, desde atividades de telemarketing, de call center puro, que é atividades de ativo, mas também atividade de receptivo e atividades de back-office técnico. Aí isso nos diferenciava do mercado de call center puro, né? E implantamos, evidentemente, uma série de práticas que eu fui trazendo das minhas experiências em grandes grupos, como o Bamerinos, como o HSBC, como o Santander, práticas de governança e práticas de gestão de recursos humanos. A nossa empresa é uma empresa que tem 1.200 funcionários. É uma empresa de pessoas. Esse nosso negócio é uma atividade de pessoas. Simples assim. Daí a importância que nós demos a essa área de desenvolver um trabalho diferenciado para que essas pessoas adquirissem o conhecimento, complementassem esse conhecimento dessas pessoas e de forma que essas pessoas sentissem o que nós chamamos assim, o sentido de pertinência. Eu pertenço a esse lugar. Porque muitas dessas pessoas vêm de call center. Call center é, por natureza, uma atividade de passagem. Não é nunca uma atividade fim. E a responsabilidade não é das pessoas. A responsabilidade são de nós, empresários. Nós transformamos isso. Então, na medida que você cria suficientes atrativos para que você retenha talentos e que as pessoas sintam que elas pertencem a esse lugar, desenvolvendo um plano de carreira, crescimento, essas pessoas elas se dedicam muito mais, se transformam muito mais em pessoas comprometidas com o teu negócio e, consequentemente, isso leva muito mais à satisfação dos nossos clientes. Hoje nós temos 31 clientes, estão fazendo um trabalho fantástico, ligado à indústria de seguros. Felizmente, um trabalho que nós trabalhamos insanamente durante os primeiros anos, que foi tentar trabalhar a questão do BPO, que é a terceirização de processo para a indústria de seguros. O mercado segurador nosso, todos conhecemos, é um mercado, historicamente, é um mercado com uma cultura de tradição, muito tradicionalista, muito conservador, né? Mas se percebe que nos últimos anos ele vem mudando principalmente a partir da chegada de operadores internacionais que estão trazendo novas práticas e isso leva o mercado a ter um outro patamar de competitividade. Assim, ou você muda a sua maneira de fazer negócio, de enxergar o mundo, né? Ou você perde competitividade, você vai perder mercado. Então se percebe esse movimento muito intenso de seguradoras já terceirizando atividades técnicas, e é isso uma coisa que nós fazemos, como atendimento de sinistro, regulação de sinistro, na área de vida em grupo, enfim, toda essa parte de processamento, enfim, atividades relativamente mais técnicas que as seguradoras estão abrindo mão se encontram parceiros que façam que atendam esse trabalho com a mesma responsabilidade, com o mesmo carinho aos seus clientes e com um custo relativamente melhor, o que permite que a empresa seja mais competitiva nesse negócio. Então, basicamente, é isso. Esse é o nosso... assim, fazendo uma retrospectiva assim, bastante resumida do meu histórico de 40 anos nesse mercado e vejo que, de toda forma, independentemente da atividade onde eu estive, eu sempre estive ligado à indústria de seguros, né? Isso que me trouxe, no ano de 2002, a ser convidado, a ser indicado, né, e recomendado para ser um acadêmico da ANSP, e tenho o privilégio de estar fazendo esse trabalho, podendo compartilhar esse conhecimento, esse relacionamento. Organizamos alguns eventos também, que eu sou coordenador de uma cátedra, que é a Cátedra de Gestão. Fizemos já um evento bastante interessante, bastante pesado, sobre BPO, terceirização de processo para a indústria de seguros, pensando exatamente em trazer a nossa experiência, a nossa vivência, para colaborar, para que os empresários possam se questionar e entender as particularidades e as benesses que existem nesse tipo de atividade. Então, esse é o trabalho que estamos fazendo. Eu te diria o seguinte, eu acho que falar de globalização hoje já é algo ultrapassado, né? Então, quando eu comentei que eu voltei da Argentina em 97 e um momento marcante, era marcante falar de globalização, integração de mercado, coisa e tal, dada a questão da abertura, quebra de monopólio, resseguro, essa coisa toda, naquela época essa coisa marcava, pegava forte, né? Hoje já não, hoje isso é uma coisa tão natural que se você
tosse nos Estados Unidos, você já fica resfriado aqui no Brasil. É tão imediato assim. Então, não. Mas, de qualquer forma, isso eu costumo sempre dizer assim, esses processos globais, eles funcionam para o bem como para o mal. Evidentemente, tem as boas práticas que você tem que introduzir, mas também tem os aspectos, por exemplo, se existem catástrofes internacionais, hoje reflete no Brasil. Mas por que senão não temos catástrofes internacionais? Sim, porque as taxas são globais. Então, se o teu ressegurador é um ressegurador europeu, né, e ele sofreu perda, ele vai, evidentemente, recuperar isso nas taxas praticadas no resto do mundo. E aí entra o Brasil também. Então, eu vejo que essa integração é um processo intenso. Acho que o Brasil vem se atualizando de maneira intensa. A questão da terceirização do BPO é um fato verdadeiro. As empresas vêm se rediscutindo esses processos. No entanto, acredito que faltam ainda, daí são particularidades do nosso Brasil. Acho que nós comentávamos ainda há pouco, eu com o Paulo, o mercado brasileiro a nível de educação tem aspectos assim, que são ineficientes ainda. Nós não conseguimos, olhando no geral, claro que existem instituições que são diferenciadas, mas no geral não preparamos os nossos jovens para o mundo real. Nós não preparamos os jovens para o mundo real. E aí cabe a nós empresários, fazermos a nossa parte. É quase que um trabalho social de trabalhar intensamente, não a formação, mas a complementariedade da formação desses executivos. E a indústria de seguros, a exemplo de outros setores, também se ressente muito disso. Mas acredito assim, pensando, se olharmos em termos assim, de futuro, nós temos uma oportunidade espetacular, quando se fala comparado à BRICS e coisa tal, é uma oportunidade espetacular pela estabilidade do país, estabilidade política, pela característica do povo. A característica do povo brasileiro ela é indiscutivelmente extremamente positiva. Muitas vezes só nós brasileiros que estamos aqui dentro não enxergamos isso. Nós nos criticamos. Nós somos muito mais críticos de nós mesmos do que quem está olhando de fora. Então, para os grandes empresários internacionais que estão chegando ou que estão pretendendo chegar no mercado brasileiro, isso é um atrativo. É um atrativo. A característica do mercado, a oportunidade, a população que nós temos, o poder aquisitivo, que melhorou muito, principalmente a base do nosso poder aquisitivo, que cresceu, dadas as políticas praticadas pelos nossos governantes nos últimos anos. E agora, claro, temos lições enormes para fazer. A questão da educação é uma delas, e eu acho que isso pega em todas as áreas, inclusive na indústria de seguros. Que quando nós estamos falando de um mercado que é um mercado global, né, o executivo tem que ser um executivo global. Não, aquela história que ele tem que conhecer outro idioma, tem que entender do negócio, tem que tentar enxergar o mundo como um todo. E existem outros setores que representam oportunidades gigantescas para o nosso mercado. Eu diria assim, basicamente, dois grandes setores. Um deles é na área de infraestrutura, que o Brasil tem uma carência gigantesca de investimentos, e isso necessita, outra vez, a presença dos seguradores para garantir a confiança e os investimentos dos empresários nesse setor. E evidentemente que se fala muito nos últimos anos, ainda não está se praticando intensamente, mas já se fala muito, e eu acho que essas coisas começam exatamente assim, é a questão do microseguros. É como você levar produtos que sejam aderentes à realidade e à necessidade do consumidor brasileiro. Porque se nós olharmos até alguns anos atrás, e eu não estou me projetando, não estou falando dos meus últimos 40 anos, se olhar 8 anos, nós ainda fazíamos o que nós chamamos de produtos clones mal feitas. Porque nós pegávamos exatamente o mesmo produto que nós usávamos há 10 anos, fazíamos uma ou outra adaptação, tirávamos uma ou outra cobertura para reduzir o preço e chamávamos isso. Não, agora temos um produto mais voltado à necessidade do consumidor da classe C. Bobagem. Né? O que nós precisávamos é exatamente reconstruir um produto como esse. Olhar o que efetivamente é a necessidade de um cliente, né, do cliente da classe C, do cliente da classe A, do cliente da classe D, do cliente, enfim, entender exatamente essa necessidade. Não é a mesma necessidade num cliente classe A, não é exatamente a necessidade de cobertura que precisa de um cliente da classe D. As expectativas deles são outras. Então, é entender essas expectativas, entender e trabalhar em desenvolvimento de produtos que atendam efetivamente essa necessidade. Aí são alguns desafios que eu imagino que o mercado brasileiro vem trabalhando, mas ainda tem um espaço gigantesco para se consolidar nesse sentido. Eu não tenho dúvida nenhuma que com essas perspectivas
Quando eu digo assim que nós estamos olhando os problemas, eu vejo os problemas como oportunidades. Né? Eu vejo os problemas como oportunidades, que, evidentemente, depende das ações, e daí nós temos empresários que estão fazendo. A ANSP é uma que faz um trabalho fantástico de rediscussão do próprio mercado, da própria indústria. Aí nós temos os políticos, nós estamos vendo agora, ultimamente, a nossa juventude indo para a rua questionar. Não estou falando das bobagens que um pequeno grupo faz, mas na grande maioria, a intensidade é você trazendo para a rua as suas inquietudes, as suas insatisfações de coisas que começou com 0,20 centavos, mas que não eram 0,20 centavos. São várias outras coisas na área de saúde, na área de educação, na área de infraestrutura, na área enfim, de corrupção. Né? E é claro que esse tipo de discussão já gera preocupações e geram ações, tanto parte dos nossos governantes como parte dos nossos políticos. Eu acho que essa combinação de fatores, por isso que me permite dizer assim, eu vejo como uma grande oportunidade de desenvolvimento. Eu acho que o nosso mercado ainda tem plenas condições de atingir patamares de desenvolvimento de primeiro mundo. Nós estamos falando aí assim, de ter um índice da indústria de seguros representando 6%, 7%, 8% do PIB, como é a característica dos países de primeiro mundo. Para o jovem, eu tenho uma frase que é quase que um lema que eu trouxe durante a minha vida toda profissional, que vale para o mercado de seguros como vale para outros mercados. E você já conhece, que é uma frase inspiradora. E eu uso isso como um fator motivador para mim. Eu digo sempre o seguinte, se você não faz poeira, você come poeira. Então, amigo, tem que estudar, e tem que trabalhar e tem que se apaixonar pelo que você faz. Para o jovem, isso vale para o nosso mercado segurador, como vale para outros setores também. Eu acho que a ANSP, na sua origem, foi criada com um conceito e ela veio, não tenho dúvida nenhuma, evoluindo num processo assim, de maturidade com relação, inclusive, ao seu próprio entendimento da sua missão como instituição. Né? E nesse sentido, nós estamos no melhor momento, nós estamos vivendo agora, nesses últimos anos, onde a ANSP se reestruturou, se reposicionou e tem muito claramente definida a sua missão como uma instituição que tem a responsabilidade de divulgar, de questionar os aspectos mais profundos no que diz respeito à indústria de seguros. E aí cabe uma responsabilidade gigantesca dos executivos e de empresários da indústria de seguros em colaborar nesse sentido, em participar intensamente e fazer com que esse trabalho, que já transcendeu simplesmente o mundo de São Paulo, nosso mercado de São Paulo, hoje a ANSP é uma academia nacional. No começo nós denominávamos Academia Nacional, mas nunca não é. Nós era a Academia Nacional, imaginando que o nacional era São Paulo, até porque São Paulo tinha maior representatividade. Mas hoje estamos presentes e eu acredito que se recebe muitas experiências, muitas ideias, muitas sugestões, e é uma forma de você definitivamente proliferar o conceito e o entendimento da indústria de seguros.